Diga, a coisa está feia. E o mundo está questionando o que é que se passa na terra. O que se passa é o que eu falei em 2018. Só que vocês se fizeram ignorantes, duros de coração, vagarosos no cuidado, para entender, desprezaram. Agora está aí e vai aumentar. Presta atenção. O Apocalipse está se repetindo ou está se cumprindo nos vossos dias. Há partes que vão se cumprir mais tarde e há partes desse livro que já estão a se cumprir. João viu um livro selado, e esse livro tinha 7 selos que ninguém era capaz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para só olhar no livro. E o livro estava nas mãos de um ancião de dias, estava sentado no trono. Ninguém nem conseguia olhar no livro. Era um livro terrível. Foi procurado no céu, ninguém foi achado capaz para olhar, para tomar o livro e para desatar os seus 7 selos. E João começou a chorar, porque não foi achado ninguém no céu e na terra que pudesse abrir os selos daquele livro. João começou a chorar, e chorou, e chorou, e chorou, e chorou pela incompetência, a incapacidade, quer dos seres no céu, quer na terra, para poderem abrir o livro selado com 7 selos. E alguém veio, um dos anciãos veio até João: João, não chore. Alguém, aleluia, tem poder para abrir esse livro, tomar e desatar os seus selos. Esse alguém é aquele que esteve contigo no dia da ceia, aquele a quem você encostou a cabeça, aquele que te amava muito e ainda te ama, aquele que morreu e ressuscitou no 3º dia. Eis aí o leão da tribo de Judá, sim, que morreu não como leão, como cordeiro, e que ressuscitou como leão, e que vive para sempre, e recebeu poder nos céus e na terra, e ele tem autoridade e poder para tomar esse livro das mãos do Deus Todo-Poderoso e desatar os seus 7 selos, e assim determinar a salvação e a sentença sobre a humanidade. Diga amém. Aplauda o Senhor. João lhe mostraram um poderoso que tinha poder para fazer isso. E quando João olhou para esse era um cordeiro que estava morto, ou como que morto, e reconheceu o cordeiro. E reconheceu o cordeiro nas palavras de João Batista: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. E assim o cordeiro foi e tomou o livro nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o ancião de dias, aquele que não tem princípio e não tem fim de dias, aquele que se manifestou a Moisés e disse: meu nome é Jeová, o libertador dos hebreus. Eu removo as cargas dos vossos ombros, eu vou despedaçar o jugo, o fardo, as ataduras, eu vou destruir as cadeias de Faraó, e eu vou vos libertar e vou vos levar em uma terra boa, que mana leite e mel, a minha terra, terra abençoada, cujos meus olhos não se retiram sobre ela. Diga amém. Nem de dia nem de noite. E assim Jesus se levantou e tomou o livro e abriu o primeiro selo. Quando ele abriu o primeiro selo, diz a palavra de Deus, João viu uma visão. Aleluia. E um cavalo vermelho, aliás branco, e o que nele estava sentado também vestido de branco, e tinha um arco na mão, e partiu e foi coroado. Ele foi entregue uma coroa. Ele foi dito: vai, ainda vais vencer. Já venceste uma batalha e vais vencer as outras batalhas. E o cavaleiro e o seu cavalo partiu com um arco de guerra na mão. Aleluia. Em alta velocidade. E o cordeiro abriu o segundo selo. Glória a Jesus. E no segundo selo viu um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre o cavalo vermelho tinha uma espada bem aguda, como se diz na gíria angolana, uma espada grande. Ele foi dito: vai, mata os moradores da terra, tira
tira a paz da terra, que os homens se matem entre eles. E depois abriu o terceiro selo e viu um cavalo preto e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Medi 3 medidas de farinha por 1 dinheiro, que significa fome. E depois abriu o quarto selo e o que estava sentado sobre ele, o cavalo amarelo, tinha, ou então estava escrito no seu rosto, morte. Amém? 4 selos que eu falei, já se abriram 2. Eu antes disse assim: o Apocalipse está se cumprindo nos vossos dias. Quando se abriu o primeiro selo, houve coronavírus. Bem forte para o Rei da Glória. Há 1 ano atrás se abriu o segundo selo. Cavalo vermelho e o seu cavaleiro com uma espada grande na mão. Está a ver o que está acontecendo na terra? E diz assim: que os homens se matem entre eles e tira a paz da terra. Há paz na terra? A terra está em alvoroço. Não há paz. É temor, é terror, aquecimento dos mares. El Nino, como é que é? El Nino. O El Nino está a aquecer as águas do Pacífico, e o aquecimento das águas do Pacífico está a trazer perturbação na terra, catástrofe, furacões, terremotos em todos os lugares. Nunca a terra experimentou tantos terremotos como agora. Nunca. E poderosos terremotos que estão a destruir cidades. Guerra, violência, assassinatos, fome, miséria, tudo isso. A insegurança é muito grande na terra. A paz foi tirada na terra. Nunca houve um momento na terra em que os reis e as nações se combateram como hoje. Perderam até aquilo que eles chamam de civilização. Até entre os reis estão a discutir, as câmaras a mostrar inimizades terríveis, conflito entre os reis, entre os parentes, conflito nas aldeias, conflito na igreja, guerra em todos os lugares. Não há paz para ninguém. Aleluia. Posso ouvir palmas para Jesus? Do céu. E no próximo ano vai se abrir o terceiro selo, do cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ó terra, ó terra, ó terra! Quando se abrir o terceiro selo, sabe o que vai acontecer na terra? A economia mundial vai falir. Japão e Angola estarão de rastros. Miséria tremenda, fome, ouviu? Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial vão decretar e declarar falência nas economias. O que é que vocês vão fazer? E eu estarei aqui para lhes cantar. Delegado, Luqueço é yayam fula matadie. Luqueço é yayam fule katikoi lutini né. Aleluia. Eu estou aqui para lhes cantar. Daqui a alguns meses vai se abrir o terceiro selo. As economias vão falir. Os bancos vão falir. Ouvis? Em 2029 vai se abrir o quarto selo. Ai da terra! E veio o Espírito e falou comigo: quando se abrir o quarto selo, a terra estará de joelho, a terra estará negra, ninguém vai ficar de pé. É sofrimento terrível. 4 pragas ao mesmo tempo vão abater sobre a terra: guerra, fome, peste, e também que é a invasão dos animais ferozes na terra para devorarem os humanos. Os vossos cachorros vão se tornar muito violentos. Aplauda ao Senhor Jesus. As bestas feras nos jardins vão pular as cercas e vão entrar nas cidades. Os leopardos, os leões, os pitbulls, as onças, tudo isso. 4 pragas vão abater a terra. E a pestilência, me foi revelado, terá capacidade, quantos por cento? 80% de letalidade mortal. Sabe quantos por cento tinha o coronavírus?
25%. Sabe quantas pessoas registradas que morreram com coronavírus, exceto aqueles que escaparam dos registros? Mais de 4 milhões, aleluia, de habitantes da terra morreram. E sabe quantas pessoas vão morrer na abertura do quarto selo? Sabe quantas pessoas? Vai morrer, quem sabe? A quarta parte dos habitantes da terra. Sabe quantos valem a quarta parte dos habitantes da terra? Somos quantos? 8 bilhões. Quarta parte, sabe quantos? 2 bilhões. Não é milhões. 2 bilhões morrerão em 2029 com peste, pior do que o coronavírus, com guerra, pior do que as guerras que existem hoje, com fome, pior do que a fome que vai arrebentar o próximo ano, e com ataque dos animais. A quarta parte dos habitantes da terra vai morrer. Isso tudo é por causa de quê? Por causa da promessa do grande avivamento. Porquanto eles resistiram a Deus, e Deus lhes incitou, aleluia, para resistirem, então Deus respondeu como fez com o Egito: com mão poderosa eu vou vos resgatar da servidão do diabo. Isto é, eu vou punir a terra com todo tipo de praga, com todo tipo de pestilência, com todo tipo de violência, derramamento de sangue, fome, desemprego, miséria, tudo isso para que vocês vejam a minha mão poderosa, e a terra vai me respeitar, e a terra vai saber que eu sou Deus, a terra vai se dobrar diante de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está a dizer: as nações todas vão se prostrar diante de mim, e o meu nome vai ser grande, desde o nascimento do sol até o pôr do sol. Ninguém vai ficar de pé, todos conhecerão e saberão que Deus é supremo, autoridade inigualável, o outro igual a Ele não há. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo.